herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É importante ressaltar que o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para os irmãos da diáspora, aqueles que aceitaram Jesus e estavam voltando para o velho judaísmo. A carta aos Hebreus, ele revela, ele mostra a supremacia de Cristo nesta carta. E é importante que Hebreus ele começa como uma tese, ele prossegue como sermão e ele termina como uma carta. E é importante também mostrar que ele está revelando o Deus do Antigo Testamento nessa carta e ele termina mostrando aqui quem é Jesus no Novo Testamento. É por isso que o escritor ele inicia dizendo que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas formas, de muitas maneiras, ele está mostrando aqui essa multiforme graça de Deus, como Deus ele fala, como Deus ele se relaciona, como Deus no longo da história da humanidade ele sempre viabilizou meios para que ele pudesse se relacionar com este homem. E, por exemplo, você vai observar em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o próprio Deus ele faz menção, declaração, dizendo: procurei entre eles um homem que fosse capaz de se colocar na brecha e de interceder pelo povo, mas a ninguém eu encontrei. Observe que o Deus ele é o principal interessado em que este homem venha conhecê-lo, seus planos, projetos, a sua vontade, para que nós venhamos estar realmente buscando o Senhor, estarmos sempre dispostos a servir a Deus com alegria. Se nós olharmos Êxodo capítulo 3, o próprio Deus ele se apresenta a Moisés em uma sarça ardente, em fogo. É tão interessante que naqueles dias era o comum sarça pegar fogo, até por causa do sol causticante do deserto, e ela ser uma planta muito inflamável. Com a temperatura do sol elas incendiavam. Mas o que chama atenção é que a Bíblia diz que a sarça queimava e não se consumia. Foi exatamente isso que chamou a atenção de Moisés. E estou trazendo esses relatos para que você compreenda como Deus ele sempre quis se relacionar com esse homem e deixar evidente na sua palavra que ele sempre quis manter-se, revelar-se a este homem. E o que o escritor está nos trazendo é algo muito mais profundo, porque ele demonstra nessa carta é que tanto as profecias do Antigo Testamento que foi falada acerca de Cristo, elas se cumpriram.
A palavra que foi revelada a eles, no Novo Testamento, essa palavra ela toma uma forma humana. O João ele declara isso no seu evangelho, que leva o seu nome. Ele diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foi feita por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o escritor aos Hebreus ele está nos mostrando que o Deus do Antigo Testamento, que falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele está dizendo, esse mesmo Deus no Novo Testamento, ele tomou uma forma humana, ele fala agora através do Filho. O versículo de número 2, ele diz assim, e nestes últimos dias nos falou pelo Filho. É importante que o escritor, ele declara que ele é a palavra final, sua pessoa determina a interpretação da palavra de Deus falada pelos profetas. Nos profetas, indicando a inspiração clara do Novo Testamento. Então nós vamos observar claramente que o escritor traz-nos esse entendimento, que essa palavra revelada, ele fala que esse logos, no grego é logos, outro da mesma espécie. Então, o Deus do Antigo Testamento, ele fala o logos no Novo Testamento. Eu quero só trazer uma palavra, endossar mais um pouco do que eu estou falando, é que quando você tem uma ideia do Deus do Antigo Testamento, você tem uma ideia de um Deus poderoso, de um Deus que te dá vitória, de um Deus que vai na frente, de um Deus que responde com fogo. E isso, no longo do tempo, trouxe uma ideia para as pessoas que esse Deus é um Deus que sempre está disposto a dar vitória. É por isso que nós temos visto nos dias atuais muitas pessoas que pregam sempre o Antigo Testamento. Porque as pessoas querem falar só de vitória, as pessoas às vezes querem falar só de poder, elas querem falar só de glória, elas querem falar só de um Deus que vai na frente, quer falar de um Deus que te promove, que te faz vencer, de um Deus que promete onde tu pisar a planta dos teus pés, ali Ele te dará por herança. Então as pessoas elas estão muito mal acostumadas com um Deus que sempre dá vitória. Mas poucas pessoas elas falam a respeito de Jesus. O escritor aos Hebreus ele diz, nesses últimos dias ele nos fala através do Filho. O Deus do Antigo Testamento ele fala, ele faz sim, mas hoje o Verbo encarnou. Hoje Cristo ele é a revelação do Pai. Então falar de Jesus hoje não é simplesmente convergir uma mensagem só para vitórias, só para poder, só para glórias. Mas a mensagem de Jesus, ela nos faz refletir. A mensagem de Jesus, ela te leva para a cruz. A mensagem de Jesus, ela te leva a morrer, nascer de novo, negar-se a si mesmo, carregar sua própria cruz, arrepender dos seus pecados, mudar a rota da tua vida, centralizar-se dentro de um propósito que Ele estabelece, mas para que você alcance o que Ele estabeleceu,
É necessário que você se arrependa, que você dê de fato um giro aí de 90 graus na tua vida. Não é com oba-oba que você receberá de Deus bênção, mas é através de uma decisão, de uma posição, de uma postura que você assume diante de Deus. Então, falar de Jesus é trazer uma mensagem que confronta a nossa realidade. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: nesses últimos dias ele nos fala através do Filho, e a mensagem que o Filho transmite é aquela que nos leva, que nos converge para a cruz. É aquela que nos leva a repensar a nossa própria vida. É aquela que vai nos colocar no caminho estreito, passar pela porta apertada. É renunciar aos meus pecados, é estar colocando Jesus no centro. Não que eu seja o centro, Cristo é o centro. Então o escritor, ele está trazendo para os seus leitores, mostrando aqui a supremacia de Cristo, e revela que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse Cristo, ele é tão poderoso como Deus do Antigo Testamento, só que com uma pequena diferença aqui, que não é trazer uma mensagem de um Deus que é todo poderoso, que te dá vitória, que te leva, que te eleva de uma forma tão espantosa que parece que não é necessário tu fazer muitas coisas. Mas quando ele diz que ele é sustentador de todas as coisas, quando ele mostra que Jesus, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, mas isso é condicionado a uma obediência. As pessoas hoje, elas estão tão mal acostumadas dentro de uma proposta de um pagar preço, está pagando preço por tanta coisa que se esquece do mais importante, que é obedecer. Olha que o Senhor disse para Saul. Saul desprezou os princípios, não quis submeter-se à autoridade, porque quem não submete à autoridade não tem endereço, não sabe para onde vai. Então Saul saiu, quebrou esse princípio e depois queria pagar preço, queria sacrificar. Só que quando você quebra esse primeiro princípio, que é a obediência, não vem com sacrifício, porque ele não vai ser aceito. Quando se quebra princípio, não adianta oferecer sacrifício. E Samuel, ele disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos visto nos dias atuais pessoas vivendo de sacrifício, mas não querem viver de obediência. Sem obediência, você não vai conseguir. O teu sacrifício não vai ser agradável. Paulo, ele escrevendo em Romanos capítulo 12, é só você ler o capítulo 12 de Romanos, o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: dos demais irmãos, rogo pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele diz que é o vosso culto racional. Observe o que Paulo está dizendo. Ele roga aos irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. É importante que o apóstolo Paulo, com o sacrifício de si mesmo, Cristo ele tornou todo o sacrifício de animais, ele fala aqui que é obsoleto, mas sempre há lugar para um culto prestado por corações obedientes. É importante que o sacrifício de Cristo anulou todos os sacrifícios de animais. Mas aonde tem um coração verdadeiro que quer, que deseja oferecer um culto a Deus, o próprio escritor ele deixa isso bem claro, que um culto prestado por um coração obediente. Então, sem a obediência, não tem como você oferecer um culto a Deus. Não tem como você oferecer um sacrifício agradável. É tão importante que depois desse processo, esse culto racional, esse culto oferecido com o coração agradecido e obediente a Deus, quando você faz essa primeira parte, o versículo 2, ele mostra o que vem. Quando você está nessas condições, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Depois que você experimenta, você é um cristão inconformado com as coisas que não glorificam a Deus. Você não vai caber mais dentro dessas formas do mundo. Você terá um caminho que deve trilhar e nesse caminho glorifica a Deus. Jesus, ele é o centro. Jesus, ele aquebrantou o seu coração. Jesus, a mensagem dele transformou você em uma nova criatura. Você mudou a sua mentalidade pela mensagem. E depois que você passa por esse processo de transformação, Paulo ele diz aqui, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, o escritor aos Hebreus, ele traz para nós esse entendimento de que nós precisamos de fato conhecer a Deus, porque Ele é todo-poderoso, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo ofereceu-se a si mesmo. Ele fez a expiação pelos nossos pecados, Ele nos perdoou. Ele é o sacrifício vivo. É como se o escritor estivesse dizendo o seguinte: se vocês voltarem para o velho judaísmo, vocês estão anulando o sacrifício de Jesus. Vocês estão declarando que não foram perdoados, por isso estão voltando para as velhas práticas. Cristo, ele fez a expiação, Cristo vos perdoou, Cristo vos limpou, Cristo vos deu vida. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está. Olha só o que é que João está dizendo. Se nós andar na luz, como ele na luz está, Cristo é luz. O que é que João diz em seguida? Manteremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Primeiro você tem que andar na luz como ele está na luz. Você é luz porque você está em Cristo e Cristo é luz. E se eu estou na luz, o meu dever, a minha obrigação é manter comunhão uns com os outros.
Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo me purifica. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele limpou, ele não encobriu o pecado, ele limpou essa mancha maldita que me rotulava como um condenado. Ele rasgou, ele cravou-lhe essa cédula. Ele pagou o preço. Jesus pagou o preço. Ele não quer que você pague preço, ele quer que você obedeça. Ele quer que você submeta ao seu senhorio e que você viva e sirva a Ele com alegria. É isso que Ele quer de nós. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus, ele diz que tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é muito maior do que anjo. Jesus é muito mais poderoso do que anjos. O nome de Jesus Cristo tem poder. O nome de Cristo é poderoso mais do que o nome de anjos. Porque o Senhor está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo que Ele se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que Ele. Os teólogos, os escritores, eles sempre vão narrar, mostrar, claro que ali é um salmo de Davi vindo da guerra, mas eles fazem uma alusão, esse salmo, à entrada de Jesus na glória, o Salmo 24. Erguei as vossas cabeças, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha. Erguei as vossas cabeças, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele ocupou o mais alto, excelente nome do que os anjos. Querido, que Deus te abençoe de forma poderosa. Que Ele continue dando graça, que você possa mergulhar na palavra de Deus, que você possa refletir, que você possa compreender que a mensagem de Cristo, ela muda a tua vida. Ela leva você a comprometer-se mais com Ele. Ela te desperta para uma vida de pureza, de santidade, de compromisso, de obediência. Submeta ao senhorio de Cristo. Você vai enfrentar lutas, mas Ele vai estar com você. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, comente, deixe o seu joinha, seu gostei e ajuda-nos a divulgar o reino de Deus e que esta palavra ela possa inundar o coração dos ouvintes. Sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Nós temos também um grupo Luz do Mundo no Facebook, como também temos uma página no Facebook. Na página está lá as nossas programações de escola bíblica dominical, os cultos de louvor e pregação da palavra de Deus, culto da família. Que você seja membro, seja um inscrito, para que Deus possa continuar abençoando vidas. Compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe você de forma poderosa. Que Deus abençoe a todos.